Neste vídeo, nós vamos trabalhar com as funções de banco de dados. Todas as funções de banco de dados, elas começam com BD. Então, nós vamos ter BD soma, BD média, BD contar, BD max e assim nós vamos, tá? A primeira que nós vamos analisar aqui é o total de quantidade que foi entregue de relógios na cidade de Volta Redonda e Barra Mansa. Por que a gente precisa usar as funções de BD aqui? O soma-se, ele vai permitir que vocês somem os valores considerando apenas um critério. No caso aqui, nós temos dois critérios. Um é relógio e o outro é para a cidade de Volta Redonda e Barra Mansa. Eu poderia tentar usar a função de soma-ses, só que permite que eu faça dois ou mais critérios de uma vez só. Porém, a função do soma-ses, ela não permite que eu use critérios que estejam na mesma coluna. Então, por exemplo, aqui em cidade, eu não consigo fazer porque eu tenho dois critérios diferentes na mesma coluna. Então, neste caso, eu preciso usar a função BD. A função BD, ela basicamente junta o filtro avançado, que a gente já viu em aulas anteriores, e junta com a função de soma. Então, ao invés de eu precisar fazer um filtro avançado para eu poder coletar os resultados que eu preciso, para em seguida somar, eu já faço direto. Então, do filtro avançado, eu aproveito a questão dos critérios. Então, eu monto meu critério igualzinho eu faria para montar o filtro avançado. Porém, ao invés de eu construir o filtro avançado, eu já vou usar a minha fórmula. Bom, então como que a gente vai fazer aqui a nossa função do banco de dados? Nós vamos escrever igual BD soma, que é o que eu quero, apertei o tab para puxar, vou selecionar aqui o meu intervalo, usei aqui o Ctrl Shift, seta para baixo e seta para a direita. Esse é meu banco de dados, meu intervalo inteiro, minha planilha toda, ponto e vírgula. O meu campo é somente o cabeçalho da coluna que eu quero somar. Então, se eu quero saber o total de quantidade, eu quero somar quantidade. Então, eu vou clicar aqui em cima do cabeçalho. Então, vai ficar só D1. Não é o intervalo todo. Ponto e vírgula. E agora, eu vou selecionar os meus critérios. Sempre pegando do cabeçalho até o final. Feito isso, eu vou dar Enter e ele já vai me dar o resultado. Considerando as entregas de Volta Redonda e Barra Mansa, somente do produto relógio, nós vamos ter 140 unidades entregues. O próximo que nós temos aqui é BD média. Todas elas funcionam da mesma forma. O que eu tenho de alteração é a questão dos nomes. Então, no caso aqui, eu vou fazer igual BD média. Vou selecionar meu banco de dados, minha planilha toda, ponto e vírgula. O meu campo agora, eu quero saber a média das minhas entregas, considerando o meu total que foi pago, né, o valor em si. Então, eu vou selecionar o total, F1, ponto e vírgula, e seleciono os meus critérios. Dando Enter, e já me passou aqui qual foi o meu valor pago aí. Eu tenho o próximo que é o BD contar. Eu quero saber a quantidade de entregas que foram feitas na cidade de Volta Redonda e Barra Mansa que incluíram relógio. Então, para eu poder fazer isso daqui, eu tenho duas situações. Eu posso usar a função BD contar, e aí eu usando a função BD contar, o meu campo ele tem que ser uma coluna que tenha número, ok? Se eu usar a função BD contar A, eu posso usar qualquer uma das minhas colunas de base. Como eu estou fazendo uma contagem de registros, a coluna que eu vou usar ela vai ser independente, só que eu tenho essa ressalva, ok? Eu aconselho vocês usarem aí o BD contar A, que aí vocês podem escolher qualquer uma das colunas que vocês quiserem. Então, o meu banco de dados, eu vou selecionar, ponto e vírgula. O meu campo, eu vou usar qualquer campo que eu quiser, vou pegar aqui da cidade de exemplo, mas poderia ser qualquer uma. E eu vou usar o meu critério, eu vou selecionar aqui e vou dar Enter. Então, ocorreram 5 entregas de relógio englobando as cidades de Volta Redonda e Barra Mansa. Vamos para BD Max. Eu quero saber aqui qual foi a maior entrega feita considerando a quantidade. Então, vou usar BD Max. Vou selecionar a minha planilha. O meu campo, no caso aqui, eu vou usar a quantidade, ponto e vírgula, e os meus critérios. Dando Enter,
41 unidades entregues, tá? BDMIN, vou selecionar tudo, ele vai me mostrar agora qual é a menor entrega que foi feita, meu campo quantidade e os meus critérios em si. Então, a menor entrega feita englobou 14 unidades de relógio. E por último, eu tenho o BD extrair. O que seria esse BD extrair? Eu quero que ele mostre para mim qual foi a data de entrega para Volta Redonda, o produto foi relógio e o total dela foi maior que 10 mil. Então, eu quero que ele me mostre que dia que foi feita essa entrega. Então, eu vou usar igual BD extrair, vou selecionar o meu banco de dados, o meu campo aqui eu vou colocar a data, porque eu quero que ele mostre a data para mim, ponto e vírgula, e vou selecionar os meus critérios. Dando Enter, ele está mostrando para mim que foi no dia 10/5/2016, tá? Observem o seguinte, quando ele encontra apenas um registro, ele vai mostrar para vocês o resultado aqui. Se ele não encontrar nenhum registro, ele vai mostrar para vocês nesse formato aqui, tralha valor. E se ele encontrar 2 ou mais registros, aí ele vai mostrar como tralha num. Nesse caso daqui, o ideal é que vocês usem o filtro avançado, o processo dele todo, para vocês visualizarem quais os registros que atenderam a esse critério que foi colocado aqui em cima.